Estamos de volta com sala de imprensa especial desta quinta-feira, 16 de abril de 2015, recebendo os pastores Everton de Alandori Filho e também o pastor Robson Macedo. Eles são presidente e vice-presidente do COPEG, Conselho de Pastores de Guarapari. E nós colocamos aqui, o pastor Robson terminou esse bloco fazendo a colocação, e em ontem aqui o pastor Everton falou: eu quero fazer uma colocação em cima disso. Fique à vontade, pastor. Não, porque na verdade, amados, Deus veio primeiro que o mundo. Então é o mundo que anda na contramão de Deus. O que Deus falou já está escrito aqui, já está falado desde o princípio. O mundo é que vai tentando ir contra aquilo que Deus pregou. Que na verdade anda na contramão é o mundo. Muito bem. Agora, falando em cima disso aí, eu pergunto o seguinte: eu vejo poucas mensagens, ouvi até hoje pelo menos poucas mensagens, talvez eu tenha visto poucas mensagens, né? Talvez elas estejam aí, talvez elas tenham sido ditas, mas eu talvez tenha visto poucas, onde se fala da eternidade, onde se fala do céu, onde está escrito que ruas de ouro, mar de cristal. Fala-se muito pouco disso nas mensagens. Depois eu quero chegar até lá na frente da teologia da prosperidade também, mas fala-se muito pouco desse céu. E aí eu pergunto para vocês, vou perguntar para o pastor Robson: o mundo está melhor que o céu, pastor? Nunca esteve. Mas por que as pessoas querem mais um terreno, querem mais um apartamento, querem mais um carro, querem mais uma viagem, querem mais uma fazenda, querem mais uma loja? Inclusive cristãos. O que nós podemos avaliar nisso aí, a própria palavra de Deus fala no Evangelho de Mateus, capítulo 6, que nós não devemos fazer esse tesouro aqui na terra, onde a traça, a ferrugem, o ladrão pode corroer, roubar, destruir, mas que nós devemos juntar tesouro nos céus, né? Mas o que eu posso entender? É que muitas pessoas, até mesmo como você falou, cristãos, né, eles têm valorizado muito essa terra, e não entendendo que o nosso tempo aqui, como a própria palavra de Deus fala, que é 80 anos, se vivermos, 80, 85, que passa disso é enfado, é cansaço, e daí para frente é uma eternidade, ou com o Senhor nos céus, ou sem Ele, no inferno. Nós precisamos ser mais autênticos nisso aí, né? Essas mensagens que tem hoje trazido, a maioria é só mensagem mesmo de prosperidade, cura e libertação, não que não tenha na palavra de Deus, né? Isaías capítulo 1, verso 19, eu gosto muito desse versículo, fala que se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Mas eu preciso entender o que é comer o melhor dessa terra. É aquilo que Deus nos dá, é o melhor dessa terra. É aquilo que é o melhor, né? Num determinado diálogo de Moisés com Deus, quando eles estavam, ele e o povo, os hebreus, próximo de chegar na Nova Canaã, que Deus ali, entristecido com a rebeldia do povo dele, falou: Moisés, daqui para frente você vai, eu não vou mais com você. E Moisés então ele entendeu: se o Senhor não for, eu não irei. O que Moisés colocou de exemplo para mim, para nós? É que no deserto com Deus é bem melhor do que na Nova Canaã, terra que mana leite e mel, sem o Senhor. Então por isso que eu falo, o mundo nunca foi nem será melhor do que o céu. Muito bem, vamos quebrar um pouquinho agora esse clima mais sério. Vamos falar aqui de um outro ponto da nossa pauta. Eu conversava há pouco tempo, pastor Everton, com alguns pastores, presbíteros de uma determinada igreja, e eles falando da dificuldade que eles veem no futuro da igreja deles, da denominação deles, com as novas lideranças que não estão sendo formadas, pois, segundo eles, há lá uma dificuldade de dialogar com os jovens e fazer com que esses jovens assumam posições de liderança dentro da igreja que façam a igreja caminhar. Como que é hoje, como que o senhor vê hoje o diálogo dentro da igreja com a juventude na formação dessas novas lideranças? Eu tenho um pastor meu que sempre disse o seguinte, que nunca foi problema para Deus ganhar pessoas e ter as pessoas na igreja. O problema é para nós, tá?
O que acontece muitas vezes é que existem alguns irmãos, pastores e algumas denominações que ao longo do tempo não entenderam que as coisas, não princípios, que os princípios são imutáveis, mas o dinamismo da vida, ele foi se alterando. Vou dar um exemplo nosso, que eu falava isso aqui ontem com um colega. Um exemplo, por exemplo, da nossa cidade de Guarapari. Guarapari tem uma vocação turística, tá? Mas que ainda muitas pessoas têm a mentalidade da minha época de infância, onde você tinha 3 meses no verão, que era dezembro, janeiro, fevereiro, você voltava aula em março. Você tinha um mês de férias em junho, tá, o julho. Bons tempos. Bons tempos, né? Aí o cara vinha, trabalhava 4 meses e se mantinha o ano todo. Então tem aquela mentalidade, eu vou ganhar dinheiro no verão. Só que o verão hoje, férias escolar é um mês. Quando tem férias no meio do ano é uma semana. Quando tem? Quando tem. Então não dá mais para ser daquele jeito. A vocação da cidade mudou? Não, não mudou. Nós temos que buscar novas formas de atrair pessoas. Simplesmente porque ter a praia não é mais só ter a praia. Você tem que ter outras coisas. O Evangelho também é assim. Tá? Nós vivemos hoje uma juventude que questiona, uma juventude que tem acesso à informação, que tem uma escolaridade maior. Então não adianta você dizer que não pode. Você tem que mostrar na palavra por que não pode. Ou não deve. Ou não deve. A palavra não tem muito não deve, não. Não pode ou não pode. Entendeu? Quer dizer, você quer. Vamos pegar um caso, por exemplo, relacionamento sexual antes do casamento. A Bíblia diz que não pode. Não deve, ela fala que não pode. Não tem como fazer concessão disso aí. Mas você não pode dizer para o jovem simplesmente, você não pode transar. Não, você tem que mostrar para ele por que ele não pode transar. Ele não pode transar porque ele vai largar um pedacinho do coração dele em todo lugar. Ele tem um risco hoje de contaminação. Ele tem, ele vai pegar o corpo dele, vai trazer pecado para dentro do corpo, que diz a palavra que todo pecado é cometido fora do corpo, o sexual é dentro do corpo. Então você tem que conversar com o jovem. Como é que existe hoje, inclusive, um programa, Eu Escolhi Esperar, que é um ministério tremendo que trabalha nessa área específica, que a gente tem que ser. Agora, e não adianta fugir dessa realidade. Não adianta fugir da realidade. realidade. Agora, você não pode simplesmente chegar, como se fazia antigamente, você não pode fazer. Não, tem que mostrar por quê. E aí você tem que atrair o jovem, mas atrair o jovem não, entendo eu, não de qualquer maneira. Pelas facilidades. Pelas facilidades. Spurgeon dizia uma coisa muito interessante, nós temos que atrair, a igreja tem que atrair pela diferença e não pela igualdade. Spurgeon era o príncipe dos pregadores, um homem que tem sermões assim maravilhosos, que anteontem eu estava vendo um sermão dele sobre oração, né? A oração breve, tremendo, foi escrito em 1872 quando ele pregou isso. E bem atual. Entendeu? Extremamente atual, falando profundamente ao nosso coração. Quer dizer, então, o que nós temos que fazer para a juventude é mostrar para ela que existe um caminho e o melhor caminho que ela pode seguir é estar com Deus. Não importa se o mundo inteiro diz que não é pecado, não importa se o mundo inteiro diz que não é errado. Se a palavra de Deus diz que é errado, é errado. E nós temos que mostrar isso para ele. E nisso aí, logicamente, se você chega hoje, eu particularmente, essa é a minha opinião, eu gosto de todo tipo de música, tá? Dependendo do ambiente, dependendo do local. Música, se eu falo cristãs, tá? Então, se eu chegar, por exemplo, no evento que nós estamos fazendo do evangelismo de carnaval, e eu chego lá e coloco um hino da harpa, que é lindo e maravilhoso, mas que foi escrito há 200 anos atrás, e tem uma melodia de antigamente, aquilo vai chocar aquilo ali, não vou produzir frutos com aquilo. Então, de repente, lá no meio do evangelismo de carnaval, você pode usar um pagode, gospel, eu acho que não tem problema nenhum. Tá? Eu tenho um amigo meu, que é mais amigo do meu filho até, que é o Batista, é um pastor, que ele trabalha exatamente com o povo underground. Então você vai para ele, está tatuado, ele tem um cabelão aqui embaixo, tal, mas ele trabalha especificamente com aquele povo, é um trabalho dele. Tá? E na igreja dele você vê pessoas com santidade, que é o mais importante. O que Deus está buscando, amado, não é a aparência. O que Deus está buscando não é se você é jovem, se você é adolescente, o que Deus está buscando é teu coração. Então o seu coração tem que ser santo diante de Deus. E é isso que Deus procura. E quando nós fazemos nossa juventude entender que ele tem que buscar esse coração santo, meu irmão, a igreja cresce, explode, é muito boa. Vamos lá, muito bem, muito bom. Pastor Robson,
nós temos acompanhado aí, pastor Everton também, essa colocação vai para os dois, a gente pena que o tempo passa muito rápido, já vamos para 40 minutos de programa. Nós temos visto aí as manifestações, né, com relação ao sentimento do povo, com relação ao governo, como que o COPEG, como que a igreja, como que os pastores lidam com essa situação política que o Brasil todo está acompanhando, está vendo, questão da corrupção. Como que o COPEG, ou como a igreja, ou como vocês, como pastores, como cidadãos também, que são, veem essa situação? Vamos começar com o pastor Robson. A primeira coisa que a igreja precisa se posicionar, o cristão precisa se posicionar, é em oração. Esse é o ponto de partida para todas as coisas. E referente a atitudes, Deus, Ele usa cada um da forma que Ele quer. Hoje nós podemos entender que a igreja precisa se posicionar para orar pela nação. A nação é carente de oração referente à política, porque ainda existem algumas resistências ao cristão não se envolver com política. Pastores, e nós temos hoje vários pastores que são políticos, né? Tanto na esfera nacional quanto na estadual. Aqui no nosso município ainda não temos nenhum pastor vereador, mas que Deus possa levantar se assim Ele queira, né? E nós precisamos entender o seguinte, que as manifestações atuais é a resposta do erro do povo. Porque muitos dizem, né, que o Senhor Deus escolheu Saul para governar Israel. Mas não foi Deus, foi o povo que pediu a Deus. Então, o governo está aí atual, foi o povo que elegeu esse governo. E a Bíblia fala que o que você planta, você colhe. O sol vem para o justo e para o não justo. A chuva vem para o justo e para o não justo. Então, nós sofremos por esses erros. Em Oséias 4:6 fala que o meu povo padece por falta de conhecimento. A maioria hoje ainda, infelizmente, dos eleitores, ainda vota por favores. Por interesse. Por interesse próprio, porque aí eu falo que são os reinos pessoais. Deus tem me levantado muito sobre essa placa aí, essa bandeira. Reinos pessoais. COPEG não pode de maneira nenhuma levantar uma bandeira política no COPEG. Eu, particularmente, eu posso apoiar um candidato. Pastor Everton, nós somos hoje 5 na diretoria. De repente ele pode apoiar um, eu outro e pronto. Não significa que o COPEG está dividido. Isso é pessoal. Mas o COPEG... A instituição não se... Exatamente, não pode. O que nós temos que fazer com essa política? É orar, é aconselhar, é interceder, certo? É defender o que é melhor para o nosso município. E nação, exatamente. Não o que é melhor para mim. São os benefícios próprios, são os reinos pessoais. E aí, às vezes nós falamos de isolamento, a pessoa acha que isolamento é a pessoa se fechar e ninguém vê. Não. Às vezes eu estou no meio da multidão e eu estou isolado. Eu estou ilhado, vamos colocar assim. Então, eu preciso entender isso. O partidarismo, o povo de Deus precisa parar com esse partidarismo. É orar ao Senhor e ver. Saul foi escolhido pelo homem, pela nação, e sofreu. Davi foi escolhido por Deus. É importante nós entendermos essa diferença. O conhecimento vem, a nação está aí, o povo está aí, os eleitores estão aí, os políticos estão aí. Nós precisamos melhorar o nosso conhecimento político. Esse negócio de não me interessa, não quero assistir, horário político, não quero saber. Você precisa saber. Nós do COPEG precisamos estar na Câmara Municipal, orando pelos parlamentares. Precisamos ir lá na Prefeitura, orar pelo Executivo. Precisamos aconselhar esses homens, orar por eles, como nós fazemos isso no monte. Todo sábado, 6 horas da manhã, nós estamos no monte, intercedendo pelo município. É essa finalidade, o objetivo primário que nós precisamos implantar, para que o reino de Deus seja estabelecido não somente em Guarapari, mas em toda a nação. Mas a palavra diz que toda autoridade é instituída por Deus. Com certeza. Como é que acontece então essa... Como é que se equilibra isso? Eu entendo o seguinte, Deus ele respeita a escolha
Isso é o povo, a escolha do povo. A partir da hora que a autoridade está escolhendo, devemos estar orando por ela. Essa é a nossa finalidade. Interceder por ela para que ela possa fazer. Não quer dizer com isso que ela foi a quem Deus queria. Ele entende o que o pastor falou. Saul não era na direção de Deus ter um rei. Apesar que ele já tinha previsto isso antes, mas não era Deus fazer isso. Ele queria continuar com o governo teocrático, que era o governo dele. Ele governava o povo, tá? Diretamente através dos seus profetas, através dos homens de Deus. Só que, num dado momento, não, eu quero uma nação. Então, hoje ele respeita também, ó, eu quero fulano, eu quero Beltrano, essas escolhas. Na verdade, o que nós precisamos entender é que o Brasil tem passado por uma mudança também de caráter. Tá? Eu acho que aí a igreja tem que estar orando. Porque eu entendo, amado, que a função nossa, inclusive do conselho, não é simplesmente, porque quando a gente fala em política, só se vê política partidária. Mas política partidária é um pedacinho da política. Nós temos políticas sociais, políticas de saúde, política de educação. Pouco praticadas. Pouco praticadas. E aí nós precisamos estar junto aos conselhos municipais, política antidroga, e são aonde a gente tem que estar atuando, para que as pessoas possam começar a entender. A gente fala de corrupção e eu acho muito interessante. Às vezes a pessoa vai para a rua, não, porque não sei o que e tal. Agora quando o guarda vai multar, ele quer dar 50 reais para o guarda, não multa ele. Ele é tão corrupto quanto o outro que roubou. Eu sempre falo o seguinte, para Deus, errado é errado. Se você roubar uma bala na esquina, na vendinha do seu Manel, ele vai te dar uns cascudos, vai gritar com você, de repente chama a polícia dá uns tapas no pé do orelha, mas não é. Se você roubar um banco, não, a consequência é outra. Mas o pecado é o mesmo, é roubo. Tá? O pecado é o mesmo. O crime é o mesmo. O crime é o mesmo. E se o crime é o mesmo, para Deus a justiça é a mesma. Tá? Por isso que não tem pecadinho nem pecadão. O pecado é pecado. Tá? E nós estamos passando realmente por uma mudança disso aí. E eu oro a Deus para que isso venha cada vez estar mais claro, que cada vez venha mais à tona. Eu acho que nós estamos ainda no topo do iceberg, tem muita coisa para baixo do mar ainda, tá? E que precisa vir à tona, porque o Brasil precisa ser passado a limpo. Pastor, aproveitando esse gancho, você falou da questão do caráter, a mudança de caráter. Em 92, quando eu comecei a dar aula, na verdade comecei em 89, fiquei pouco tempo, e depois eu voltei assim com mais determinação. Em 92 comecei a dar aula e fiquei quase 10 anos no magistério. E para os alunos do ensino médio, na época os cursos eram cursos técnicos, uma coisa que eu enfatizava muito, porque tem sempre aqueles alunos que querem dar jeitinho e que não queriam aprender, e mesmo passar de ano. Olha, lá atrás os homens antediluvianos eles viviam 100, 200 anos, 300 anos, 500 anos. E aí nós passamos a uma degeneração da natureza humana e nós vivemos hoje pouco tempo. Uhum. Mas nós estamos entrando num processo de degeneração do caráter, da personalidade. Sim. E isso hoje parece que aquilo que eu falava em 92, hoje está bem, infelizmente, muito pior. Muito avançado. Muito avançado. Bom, vamos agora partir para outro tema. Bom, vou ter que fazer um intervalo, né? Eu já deu tempo, já passei o tempo. Vamos fazer mais um intervalo, Luciano? E voltamos já com sala de imprensa. Até já.